Olá pessoal, tudo bem? Estamos de volta com mais um vídeo aqui no canal, trazendo para você notícias, informações e também a minha opinião sobre os fatos e os assuntos mais relevantes do momento. Para você que não me conhece, eu sou Saulo Souza. Neste canal eu falo para você de política, economia e também passo minha opinião sobre fatos e assuntos mais relevantes do momento. Noite de quarta-feira, 7 de julho de 2021. Olha só, viu gente? Desde já, eu agradeço a todos vocês que estão fazendo presença aqui no meu canal e peço e desejo que Deus venha abençoar grandemente você, sua família, seus familiares e todos os seus entes queridos. É isso que eu desejo de coração, que as bênçãos de Deus se façam presente sobre a sua vida. Hoje teve reunião na Câmara dos Deputados e olha só, hein? Deputado encurrala Paulo Guedes. Teve um deputado lá que pressionou o ministro Paulo Guedes, questionou, viu? Perguntou para ele por que não paga o auxílio emergencial de R$600 até o final de ano, mesmo após o presidente Bolsonaro já ter assinado ali a prorrogação com os valores de 150, 250, 375, tá? O deputado questionou o ministro Paulo Guedes, encurralou o ministro Paulo Guedes, perguntou para ele, foi hoje, viu gente? Hoje na Câmara dos Deputados, teve reunião lá. Ele perguntou para o Paulo Guedes, por que não paga R$600 até o fim de ano? E eu vou mostrar para você aqui o que o ministro respondeu, tá bom? Vou colocar o vídeo aqui para você assistir completo. No final, eu volto para conversar com você. Taca na tela aí. Ministro, eu tenho andado às cidades lá no Rio de Janeiro, e a gente vê a dificuldade das pessoas de se alimentar. No ano passado, o governo federal pagou auxílio de R$600. E esse ano inteiro, até agora, foram 4 parcelas em média de R$250. A coisa mais importante para o Brasil são as pessoas, sobretudo as pessoas mais carentes. Então, a recuperação da economia que o senhor expõe aqui, até ela chegar na ponta, na classe D e E, C, D e E, essas pessoas não vão aguentar. Então, por que o Brasil não volta a pagar, pelo menos até o final desse ano, para a economia se recuperar de verdade, um auxílio de R$600? Por que o Brasil, por exemplo, o senhor me desculpa, com todo respeito eu estou fazendo essa pergunta ao senhor, por que o Brasil, que tem reservas internacionais, não pode dispor, por exemplo, de 50 bilhões de dólares para pagar esse auxílio de R$600? Porque é o seguinte, ministro, as pessoas estão passando fome. Essa é a realidade. É com todo respeito que eu faço essa pergunta ao senhor. O deputado Altineu colocou o auxílio emergencial que teria vindo de 600 para depois 300, depois 250. Evidente que nós todos, como brasileiros, desejaríamos que ficassem 600 para o resto da vida. E aí cada um botando a mão na sua consciência e vendo, inclusive os que já estão aqui há mais tempo, por que isso não existia antes? É o problema de sempre, que é da falta de recursos, né? Essa é a renda média do brasileiro. É baixa, é um país de renda média baixa. O alcance desses programas sociais também é limitado. Naturalmente, se nós conseguimos cortar subsídios, reduzirmos justamente privilégios, coisa desse tipo, nós podemos aumentar as políticas assistenciais. Quanto mais eficiente nós formos do outro lado, mais generosos conseguimos ser do ponto de vista de recursos. E ele coloca com muita propriedade o problema de onde viriam esses recursos, né? Foi citado várias vezes aqui o problema da subida do gás, o problema do petróleo. Naturalmente, as pessoas mais afeitas à economia sabem que existem preços internacionais, os preços vão subindo, está tendo realmente um boom de commodities durante um certo tempo. Isso começa a pressionar os recursos e o próprio auxílio emergencial, no primeiro momento, pressionou também o preço do alimento, pressionou também o preço do material de construção. Então, esses preços começaram a subir não só pelo auxílio emergencial, mas também pela pressão de fora, o câmbio subindo, as commodities subindo. Mas está criado esse problema que o senhor aponta e que é muito... Aliás, 2 grandes lições nós aprendemos durante essa pandemia, o ano passado, né?
Um foi justamente que não há substituto para uma classe política atuante, né? Quando ela consegue se mover, quando, por exemplo, nós aprovamos o orçamento de guerra, a classe política pôde se mover. Então ela pôde dizer o seguinte: olha, manda o dinheiro para a saúde, mas não conseguimos dar o aumento de funcionalismo esse ano. Então o funcionário público está em casa, está com estabilidade de emprego, está com um salário que tinha subido 50% acima da inflação nos últimos 17 anos. Então essa foi a contribuição do funcionalismo de um lado, enquanto os recursos iam para a área da saúde do outro. Ora, isso é como as democracias ocidentais vivem. Todo ano há uma discussão do que é a essência da política. A essência da política é a alocação dos recursos públicos. Para onde vai o dinheiro? 1,5 trilhão de recursos públicos. No Brasil, 96% desse dinheiro está carimbado. O exercício da política se restringe a 4%. E aí essa ferocidade da luta por 4% dos recursos. Então, o ano passado, a primeira grande lição foi justamente que uma democracia se move melhor quando ela tem capacidade de conduzir os orçamentos de acordo com os desejos de quem foi eleito. A segunda grande lição foi justamente o seguinte: foi a maior queda na miséria em 40 anos, quer dizer, foi muito rápida, porque você deu dinheiro direto na veia para o mais pobre. Essa é uma lição importante, nós não podemos esquecer. Isso já tinha sido experimentado, primeiro quando o próprio PT consolidou os programas sociais que eram do Fernando Henrique, que era Bolsa Família, Vale Transporte. Ele consolidou 3 ou 4 programas, criando um programa mais robusto, e isso realmente botou 40 milhões de pessoas ali protegidas com o Bolsa Família. Isso possivelmente ajudou o PT nas 3 eleições seguidas que ele teve. Essa lição de que esses programas sociais são robustos, isso, quando bateu a pandemia, isso já era uma lição também acadêmica. O Milton Friedman defendia a ideia da renda básica cidadã para os mais frágeis, para os que fiquem para trás. E de um lado eu tinha essa referência acadêmica da renda básica, de outro lado eu tinha essa experiência empírica, que foi o sucesso do PT com um programa social de transferência direta de renda. Usando essas duas influências, eu formulei rapidamente o auxílio emergencial e com essa inspiração. Então, o ideal é que isso pudesse ser o mais alto possível. Agora, você tem um problema de lei de responsabilidade fiscal, de onde vem os recursos, tudo isso. Aí, o deputado Ortineu diz, olha, talvez o uso das reservas internacionais. E aí eu queria sugerir, deputado, que tem uma forma mais efetiva e que nós estamos pensando nisso e desenhando isso. Que é o seguinte, a reserva internacional é um crédito que você tem contra o estrangeiro, contra o resto do mundo. Você não consegue usar a reserva aqui dentro, não existe como eu pegar a reserva e transformar, a não ser que eu dê $1 para ele, mas aí o pobre vai ter que usar o dólar lá fora. As reservas internacionais realmente são um estoque de riqueza que representa um crédito contra o resto do mundo. Muita gente fala, bom, então usa esse dinheiro para dar para os mais frágeis. Não pode, ele é um crédito contra o resto do mundo. O que a gente pode fazer é o contrário, nós podemos pegar ativos internos, por exemplo, nós podemos constituir, tem um fundo constitucional, foi o Antônio Carlos Magalhães que desenhou isso 30, 40 anos atrás, chamado Fundo de Erradicação da Pobreza. Você pode botar lá, por exemplo, as empresas estatais, vai privatizar a Eletrobras, vai privatizar o Correio, você pode botar isso lá. E sim usar esse recurso para fazer não só uma transferência de renda, como é o Bolsa Família, mas uma transferência de riqueza. Você pode pegar lá, de repente, um mais frágil, que é mais ou menos o que aconteceu. Uma família de 3 ou 4 que vivia com um Bolsa Família de 170, de repente, cada um dos 3 recebeu 600, 1.800. Aquilo é uma transferência quase que de riqueza. Aí, rapidamente, ele comprou um cômodo, fez um cômodo na casa dele, melhorou a condição de vida. Então, sim, nós temos condições juntos de desenhar um Fundo Brasil que pegue riqueza interna e nos permita fazer essa transferência de riqueza. Tá então, né, pessoal? Como sempre, o ministro Paulo Guedes, na minha opinião, ele enrolou ali na resposta, viu? Foi para lá, foi para cá, desconversou e não trouxe uma resposta concreta sobre esse assunto aí, na possibilidade de pagar R$600 do auxílio emergencial até o final de ano. Seria uma boa, né, gente? Seria uma boa, mas já está decretado aí os valores de R$150, R$250, R$375
pois o presidente Bolsonaro assinou a prorrogação do auxílio emergencial aí nesta semana. E está tudo definido. Mas valeu a pena, né? O deputado pressionou ali e o Paulo Guedes, na minha opinião, ficou devendo ali, né? Ele teve um jeito ali de sair, não respondeu, ficou devendo na resposta, enrolou para lá, enrolou para cá, mas infelizmente é esse valor que está aí mesmo de 150, 250, 375 reais. E você, gostou do vídeo? Gostou da informação que eu trouxe para você? Se você gostou, eu já peço para você deixar um like aqui neste vídeo, pois isso é muito importante para o canal. Você que não é inscrito no canal, eu peço para você fazer a sua inscrição e também ativar o sininho de notificações, ativando a opção receber todas as notificações. Você não vai perder nenhum vídeo novo do canal. Eu agradeço a todos vocês que assistiram o vídeo. Eu vou ficando por aqui. Fiquem todos com Deus. A gente se encontra no próximo vídeo. Tchau, gente, e até mais!